Salve Maria Santíssima. Sobre esse tema modéstia, ontem não deu pra me falar, hoje eu vou falar só um pouquinho. Um pouquinho assim, né? Vou gravar aqui, vai durar uns 12 ou 15 minutos. Infelizmente, é um dos pontos que tem sido mais atacado, né? São as nossas queridas irmãs, mas também os irmãos têm sido atacados nessa área da modéstia. Uma das coisas que é muito presente de umas décadas para cá foi o plano da maçonaria em implantar a questão da calça jeans para as mulheres. Então, infelizmente esse plano deu certo. É claro que a gente sabe que infelizmente ficou cultural a questão da calça para as mulheres, quase que cultural, né? E a calça em si mesma não é um mal, embora a gente tenha aquele clichê de falar o seguinte: não, uma pessoa que veste saia, a gente assim, né? Muitos têm. Tá imitando os evangélicos, os protestantes. Mas pelo contrário, né? Foi na igreja que esse uso ele já era comum. Pelo contrário, foram os protestantes que foram pegando de nós esse costume. Porque era comum, era cultural que toda pessoa, toda mulher usasse saia, vestido e não calça. A maçonaria foi colocando esse plano em prática e foi encurtando cada vez mais as roupas das mulheres e também foi cada vez mais apertando essas roupas e colocando roupas masculinas. E hoje, por essa questão do unissex, nós vemos homens cada vez mais com blusas, com calças, com bermudas totalmente apertadas, que definem um corpo, que desenham, que colocam em evidência até mesmo as partes íntimas. Isso tudo para, muitas vezes, para alimentar o ego, para seduzir, ou por pura ignorância mesmo, né? Então vamos lá o que São Tomás de Aquino vai falar a esse respeito, sobre a modéstia. A honestidade, só um parênteses, a palavra honestidade aqui se refere à questão da castidade, da modéstia, da pureza, do pudor, certo? Quando alguém cometia um pecado desonesto, era um pecado contra a castidade. Era o pecado da desonestidade. A honestidade pertence à virtude. Ora, na apresentação exterior, se tem em conta certa honestidade, pois diz Santo Ambrósio, que o ornato do corpo não seja afetado, mas natural, simples e despretensioso, antes que rebuscado. Não com roupagens preciosas e deslumbrantes, mas comuns, a fim de que não falte nada do que a honestidade e a necessidade exigem, e nada de luxuoso apareça. Portanto, pode haver virtude e vício na apresentação exterior. Respondo, vai falar São Tomás. Não é nas coisas exteriores utilizadas pelo homem que se encontra o vício, mas no próprio homem que usa mal delas. E esse mau uso pode acontecer de duas maneiras. Primeiramente, considerando o seu costume das pessoas com quem se vive. Por isso diz Santo Agostinho: os excessos contrários aos costumes humanos devem ser evitados, respeitando suas diversidades. Uma convenção estabelecida numa cidade ou num povo por costume ou por lei não deve ser violada pelo capricho de um cidadão ou de um forasteiro, pois toda parte em desarmonia com o seu todo é uma aberração. Em segundo lugar, o mau uso dessas coisas, da aparência exterior, pode vir também de uma descontrolada afeição a elas por parte do usuário, levando, por vezes, a utilizá-las de modo sensual demais, esteja ele de acordo ou em desacordo com os costumes locais. Por isso recomenda Santo Agostinho: não se deve usar nada com paixão. Compaixão é assim, movido pela carência, movido pela vaidade, movido pelo orgulho, movido pela raiva, movido as paixões nesse sentido, né? Não é porque a pessoa está apaixonada, não. Pois esta não só ofende perversamente o costume daqueles entre os quais se vive, como também, ultrapassando-lhes muitas vezes os limites, manifesta
com rompantes escandalosos, um descaramento antes escondido sob o véu de costumes públicos. Ora, essa afeição desordenada pode manifestar seu exagero de 3 formas. Primeiro, quando se busca o prestígio social mediante o modo refinado de vestir-se e de enfeitar-se, ou seja, a busca da própria glória, a vanglória, né? E o orgulho, o exibir-se, o querer prestígio por conta das roupas, né? Muito finas, muito rebuscadas, muito excessivamente voltando a atenção para si, né? Por isso diz Gregório, julgam alguns que não é pecado usar um vestuário fino e precioso. Mas se não fosse, jamais a palavra de Deus teria dito que o rico, atormentado no inferno, estivera vestido de linho fino e de púrpura, pois ninguém traja roupa preciosa, isto é, superior à sua condição, senão por vanglória. Outra manifestação dessa exagerada preocupação com a roupa acontece quando nisso se buscam os prazeres do corpo, vendo na roupa um atrativo para tais prazeres. E a terceira manifestação seria a preocupação exagerada com a roupa, ainda que não interfira nenhuma finalidade má. Ou seja, alguém que se preocupa excessivamente com o vestir, né? Tanto no preço, como na forma que vão pensar, no sentido assim de voltar a atenção para si. Não se vestir bem para que o outro esteja bem, né? Vamos aqui continuar. A essa tríplice desordem, Andrônico opõe 3 virtudes relacionadas com a apresentação externa. Uma é a humildade, que exclui a busca da glória e, segundo ele, não se excede em gastos e enfeites. O uso excessivo do enfeite. Não é o uso do enfeite, o uso das joias, mas o excessivo uso, né? Outra virtude é o contentar-se com o suficiente, o que exclui a busca da afetação. Ou seja, eu ganho salário mínimo, eu quero comprar enfeites que vão comprometer a minha vida normal. Isso já seria bem errado, né? É o hábito de se satisfazer com o necessário e que determina o que é conveniente para se viver. De acordo com a palavra do apóstolo, se temos alimento e vestuário, contentar-nos-emos com isso. Por fim, tem-se a simplicidade que exclui a preocupação exagerada com essas coisas, e que ele define como o hábito pela qual nos contentamos com o que nos é dado. Olhando agora a questão pelo lado da deficiência, podem-se distinguir 2 desordens segundo o afeto. A primeira, por negligência, quando não se tem cuidado nem diligência em se vestir corretamente. Alguém que se veste de forma muito relaxada, com desleixo, né? Com desdém, sem pensar no outro, sem pensar em si, sem se perceber como templo de Deus, isso é preocupante. Por essa razão, um filósofo, no caso Aristóteles, né? Aristóteles, diz que é relaxamento deixar o manto arrastar-se pelo chão, sem nenhum empenho por levantá-lo. A segunda é a dos que se vangloriam dessa mesma falta de cuidado com a aparência. Por isso Agostinho diz que pode haver vaidade não só no brilho e no luxo dos ornatos do corpo, mas até numa apresentação negligente e degradante e tanto mais perigosa quanto procura nos enganar, a pretexto do serviço de Deus. E Aristóteles diz que tanto o excesso quanto a deficiência dizem respeito à jactância. Ou seja, alguém que se veste de forma deslumbrante, isso é falta de modéstia, mas alguém que tem um relaxamento e um desleixo total com o corpo, também é falta de modéstia. É uma ofensa ao corpo, uma ofensa a Deus, uma ofensa ao irmão, né? Sobre os adornos que as mulheres usam, né? E o que São Tomás de Aquino vai falar? Vai falar o seguinte: em relação aos adornos das mulheres, devem-se fazer as mesmas observações, antes feitas em geral sobre a apresentação exterior, destacando, porém, algo especial, ou seja, que os adornos femininos despertam a lascívia nos homens, segundo o livro dos Provérbios. Eis que essa mulher lhe vem ao encontro trajada qual prostituta. Toda insinuação. No entanto, pode a mulher licitamente empenhar-se por agradar ao marido, para evitar que ele, desdenhando-a, ou seja, não fazendo de conta dela, né, venha a cair em adultério.
Por essa razão se diz na primeira carta aos Coríntios: a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo. Ela procura como agradar ao marido. Portanto, se a mulher casada se enfeita para agradar ao marido, pode fazê-lo sem pecado. Mas as que não têm marido, nem os querem ter e vivem em celibato, não podem sem pecado querer agradar aos olhos dos homens, para lhes excitar a concupiscência, porque isso seria incentivá-los a pecar. Se, pois, se enfeitarem com essa intenção de provocar os outros à concupiscência, pecam mortalmente. Olha aqui a observação. Se, pois, se enfeitarem com essa intenção de provocar os outros à concupiscência, ou seja, a desejarem ela, pecam mortalmente. Se o fizerem, porém, por leviandade, ou mesmo por um desejo vaidoso de aparecer, nem sempre será pecado mortal, mas às vezes venial. Diga-se o mesmo, aliás, a respeito dos homens, ou seja, a mesma regra serve para os homens, certo? Por isso, escreve Agostinho, sugiro-te que não te precipites em proibir enfeites de ouro ou vertes preciosas, a não ser aos que não sendo casados, nem querendo sê-los, ou seja, que não pretendem casar, né? Deveriam pensar em como agradar a Deus. Quanto aos outros, eles pensam nas coisas do mundo, no bom sentido da palavra, né? Os maridos como agradarão as esposas, as mulheres como agradarão aos maridos, sempre com a ressalva feita pelo apóstolo, a saber, nem as mulheres casadas convém trazer os cabelos descobertos. Nesse caso, porém, ainda é possível que algumas mulheres fiquem isentas de pecado, se não agirem por vaidade, mas por um costume contrário, embora não recomendável. Aí São Tomás reconhece, né? Dependendo do país, da nação, tem alguma mudança de costume, tipo de roupa, mas que sempre tenha a prevalência da decência. Espero que tenha ajudado um pouquinho. Aqui a linguagem é do século XIII, então algumas coisas talvez não fiquem tão claras por conta da linguagem que já tem 7 a 8 séculos atrás, né? Mas fica um pouquinho o que São Tomás de Aquino nos orienta.